Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até ao Reino Unido, onde Boris Johnson está de saída, como vaticinaram desde há bastante tempo alguns analistas, e como finalmente o próprio partido, o partido de Boris Johnson, o Partido Conservador, parece estar a pretender. Já se colocaram alguns nomes para herdarem o lugar de Boris Johnson. Por outro lado, aparentemente, pelo menos para já, o Partido Trabalhista parece não ter disparado nas intenções de votos, até porque até agora, no último ano, temos verificado que os liberais estão a ser muito concorrenciais relativamente ao Partido Trabalhista. Como é que, embaixador, vê que tudo isto possa vir a ter um término? António, independentemente de tudo aquilo que tem sido a tragédia interna britânica, há um ponto interessante. É que há, digamos, a resultante final disto, o afastamento de Boris Johnson, significa, de facto, a força da democracia dentro do próprio Partido Conservador. É muito interessante. Boris Johnson ganhou as eleições de 2019 com uma maioria absoluta extraordinária e parecia blindado até ao fim do seu mandato. Só que um conjunto de atrapalhadas, nomeadamente aquelas relacionadas com o Covid, mas também coisas que têm a ver com comportamentos vários, criaram dele uma imagem errática e uma imagem, digamos, não ao nível daquilo que era a imagem de um primeiro-ministro. Boris Johnson apresenta-se como uma espécie de estudante indisciplinado das escolas britânicas, eu diria numa adolescência tardia enquanto primeiro-ministro, e se A os escola de Eton muito aponta para isso, não é? a escola de Eton aponta para isso e as universidades britânicas têm isso, só que o amadurecimento faz parte também um bocadinho da imagem de um primeiro-ministro. E Johnson foi-se metendo em sucessivas atrapalhadas e o que aconteceu a certa altura, e nós fomos dando conta disso aqui, é que muitos deputados, e ele teve um desafio, digamos, relativamente à sua própria liderança, foram-se dando conta que com este primeiro-ministro, chegado normalmente ao fim do ato, eles iriam perder os seus lugares. E isso levantou uma onda que foi crescendo. E à medida que os factos novos se vinham acumulando, e depois também há aqui uma questão, é que num certo momento quando se começa a entrar numa onda de coisas negativas, qualquer coisa é imediatamente Claro. magnificada. E portanto o Johnson só lhe surgiam coisas negativas. Teve ainda para tentar compensar a questão da Ucrânia, em que ele se mostrou foi uma das figuras mais relevantes no plano internacional, uma certa liderança até no quadro do G7, etc. Mas dito isto, não foi suficiente, porque o que conta, para utilizar uma velha expressão de tipo O'Neill, que é um presidente da Câmara dos Representantes americanos, toda a política é local. E a política local é que conta. E a política local traduz, além disso, aquilo que está um pouco a passar por todo o mundo, e que aliás tem efeitos até, eu diria, nas sondagens em Portugal, que é a questão do custo de vida, do aumento do custo de vida. E as pessoas, quando perante uma questão destas, não vão fazer o fine-tuning no sentido de saber é a culpa da guerra da Ucrânia, não, é o governo. Quem está Claro. a pagar isso. E quem não tem medidas para isso, e quem não tem medidas fiscais e de outra natureza para tentar compensar o sentimento que as pessoas têm de estarem em perda de capacidade, não consegue sobreviver no poder. Há um ponto importante que eu tentaria num minuto resumir, que é o seguinte. No passado, os líderes conservadores eram eleitos nos clubes britânicos. Não era preciso grandes eleições, eram escolhidos dentro, emergiam nos clubes britânicos. Depois era o partido, eram os deputados que escolhiam o líder. Isso aconteceu com Thatcher, ela foi afastada puramente pelos deputados. E depois, nos últimos tempos, criou-se um segundo mecanismo, que é um mecanismo que perante uma lista reduzida, uma shortlist, que é levado só com 2 nomes aos militantes, são os militantes, e são 200 mil militantes, aqueles que são militantes do Partido Conservador no Reino Unido, que votam. E, portanto, neste momento a lista está-se a reduzir, vai chegar a 3 nomes, à hora em que estamos a falar, terá sido afastado um quarto nome, e há 3 nomes que estão em cima da mesa. O antigo ministro das Finanças, um homem de origem indiana, uma figura com carisma e com uma capacidade comunicacional muito forte, Rishi Sunak,
e um homem intelectualmente muito interessante, sob o ponto de vista e da sua capacidade expressiva, mas que teve um problema recente também. A sua mulher era uma multimilionária indiana e não pagava impostos no Reino Unido, e isso debilitou-lhe um pouco a imagem. Depois, a outra, Elizabeth Truss. Elizabeth Truss era ministra dos Negócios Estrangeiros, era uma mulher que era contra o Brexit, e neste momento o eleitorado britânico, esse é um ponto importante, o eleitorado conservador, quer alguém que seja fortemente pró-Brexit, e, portanto, ela está a ter uma grande dificuldade em fazer passar a sua mensagem. Ela própria descolou a Johnson muito na questão da Ucrânia e era proponente daquela polémica lei relativamente à Irlanda do Norte. E, finalmente, a terceira, outra mulher, Penny Mordaunt. Penny Mordaunt foi uma efêmera ministra da Defesa, foi ministra ministra junior minister de várias pastas, mas é uma mulher adorada pelo eleitorado britânico, porque tem uma capacidade expressiva muito grande e o eleitorado conservador gosta muito dela. Razão pela que penso, se qualquer destes dois candidatos, Sunak ou Truss, for com ela a uma votação, provavelmente Mordaunt poderia ganhar nesse eleitorado. E a razão pela qual a luta nestas semanas vai ser na tentativa de saber quem é que vai, em princípio, acompanhar Rishi Sunak, porque Sunak vai de certeza à segunda volta. Se fosse Elizabeth Truss, a ministra dos Negócios Estrangeiros, a luta ia ser mais complicada, porque era uma mulher contra um homem. Sunak é mais popular nos deputados, mas não é mais popular no aparelho do partido, e, portanto, veríamos aí como é que as coisas funcionariam. Mas, portanto, a liderança vai se manter tecnicamente por parte de Boris Johnson até setembro. O novo candidato será eleito numas eleições de todo o Partido Conservador, cujo resultado será no dia 5 de setembro. Até lá, portanto, a Inglaterra vai ficar um bocadinho num tempo de afirmação do novo líder, que será anunciado daqui a pouco. E é altamente provável que haja eleições, possivelmente em dezembro, até porque as anteriores, em 2019, foram exatamente em dezembro. Altamente provável que em dezembro deste ano os britânicos sejam chamados às urnas. Não parece. Não? Não parece pelo seguinte, porque o modelo atual que existe, a capacidade que existia por parte dos primeiros ministros de convocar eleições imediatamente a seguir, em um momento que quisessem, já foi reduzida. É preciso 2/3 no Parlamento, creio eu, para poder fazer isso, e eles não têm os 2/3 para poder fazer isso. E, por outro lado, é preciso perceber que, independentemente do impulso que um novo líder vai seguramente dar, e uma nova cara, em termos de esperança, vai dar, as sondagens nos últimos tempos estavam a mostrar que o Keir Starmer, o líder trabalhista, estava a subir. E estava a subir em credibilidade, quer dizer, Keir Starmer era muito diferente do anterior líder trabalhista e estava com ar, digamos, mais de Estado. Eu não acredito muito que vá haver eleições, e acho que para os conservadores seria muito mais fácil gerir o futuro com base na maioria que têm, que é uma maioria esmagadora, claro. E que não vale a pena pôr em causa numas eleições cujo resultado é imprevisível, do que estar a fazer essas eleições, porque não teriam um melhor resultado, dificilmente teriam um melhor resultado daquele que Boris Johnson tinha em 2019. O problema é que, talvez, peço desculpa por interromper, digamos que o histórico, Boris Johnson fez isso, Theresa May também fez isso. Eu recordo que ela tinha, quando chegou a líder do Executivo, pouco tempo depois fez umas eleições que obrigaram os conservadores a trocar uma maioria absoluta por uma maioria relativa. Não acha que este histórico, de alguma forma, vai obrigar o próximo líder a passar pela mesma chatice? Eu apostaria que não. Apostaria que não, porque a degradação da situação económica no Reino Unido, como em toda a Europa, devido à crise provocada pela guerra e pelos efeitos das sanções, vai criar um ambiente em que os primeiros ministros não querem ir a votos. As pessoas só querem ir a votos em momentos de alguma euforia, em que pressentem que o voto lhes pode ser favorável. No momento em que haja um mal-estar da opinião pública face aos governos, não me parece que haja uma vontade de ir a votos. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Podem vê-lo nas redes sociais do Jornal Económico e no site do Jornal Económico em regime podcast ou de vídeo.
ficamos por aqui até à próxima semana. Até lá, obrigado.